Olá pessoal, tudo bem? Professor Lucas aqui. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal que é sobre o Freud, Sigmund Freud e a sua relação com a filosofia. Hoje a gente vai trazer um curso aí que vai mesclar essas duas correntes fascinantes, que é a psicologia e a psicanálise, com a filosofia. Então a gente vai mergulhar nesse tema fascinante aí, explorando um pouco sobre o pensamento do Freud. Muito se estuda, principalmente nas graduações em psicologia e nos cursos e seminários de psicanálise, sobre o pensamento freudiano na questão psicológica e psicanalítica, né? Hoje a gente vai abordar o pensamento filosófico do Sigmund Freud, né? Então o Freud ele foi aí um teórico muito importante que desenvolveu vamos dizer que ele desvendou, né, os mecanismos da mente humana, onde ele impactou não apenas a psicologia, como também a filosofia. Então a gente vai explorar um pouco as ideias do Freud e como elas influenciaram, né, e dialogaram e dialogam com o pensamento filosófico. Então a gente amplia nosso entendimento aí sobre a natureza humana e sobre a existência. O Freud, inclusive, ele é tido por muitos como um filósofo. A gente sabe que teóricos, cientistas da psicologia, principalmente com a evolução científica no tocante a neurociências, né? Dizem que a teoria do Freud, que até então buscava ter esse viés, no tocante à psicanálise, né? Buscava trazer esse viés mais científico, vamos dizer assim, passou a ter uma abordagem mais literária, né? Então, a psicanálise, o fascinante da psicanálise, que ela continua e muito viva, né? Como o próprio Luiz Felipe Pondé disse uma vez, né, que a psicanálise continua viva e continuará viva durante muitos e muitos e muitos anos, justamente pela sua raiz filosófica e literária. A gente vê como Freud ele utiliza elementos da cultura grega, por exemplo, para desenvolver o seu pensamento, né? O próprio Narciso, hoje muita gente fala sobre o narcisismo, que veio do mito de Narciso, né? Entre vários Thanatos e por aí vai, né? Hoje a gente não vai entrar nos pormenores psicanalíticos do Freud, mas sim na sua relação com a filosofia. Antes de mais nada, vamos entender um pouquinho sobre quem foi o Freud. Vamos fazer um breve resumo sobre a sua biografia, né? Bem, o Freud ele nasceu lá em 1856, em Freiberg, que hoje é a região na então região da Morávia, que hoje é a República Tcheca, mas ele se estabeleceu mesmo foi em Viena, na Áustria, onde ele veio a estudar medicina. Ele inicialmente se interessou pela neurologia e pelas pesquisas sobre o sistema nervoso. No entanto, as suas observações clínicas o levaram a desenvolver teorias revolucionárias sobre a mente humana. O Freud, ele revolucionou as teorias sobre a mente humana. Ele tocou em temas absurdamente polêmicos. Imagina só, temas como, por exemplo, um dos exemplos teóricos de Freud sobre a sexualidade infantil, por exemplo. Se hoje, em pleno século XXI, com toda certeza, um tema muito polêmico, imagina no final do século XIX. Então, o Freud ele teve esse impacto muito grande no pensamento da época. E uma curiosidade, ele veio de família pobre, né, de uma família judia e muito pobre,
onde ele cresceu de maneira itinerante em guetos judaicos. Sua família sofreu antissemitismo, né? Inclusive o final da vida do Freud, ele acaba tendo que se exilar em Londres, né, por causa da perseguição aos judeus, onde ele veio a falecer em Londres. Então o Freud ele sofreu muito desse preconceito por ser judeu, por ser de uma família de origem judia. Então foi através deixa eu falar a prática clínica, né, do Freud, mas principalmente a base literária que o Freud teve. Freud ele era um leitor voraz, né? Ele leu todos os clássicos gregos, né? Ele leu todos os filósofos antigos, ele leu muito. Ele leu Platão, ele leu Aristóteles, leu Homero, enfim. Ele era muito apaixonado pela mitologia e pela cultura grega, como eu disse no início, o que dá nome aí à maioria das suas ideias, né? O Narciso, as pulsões, né, de vida, pulsões de morte, as tantas, enfim. O Freud ele é conhecido como pai da psicanálise, né, como muitos já sabem. E a psicanálise, ela é uma abordagem que visa o quê? Explorar o inconsciente e a sua influência na vida das pessoas. Então ele desenvolveu uma série de conceitos aí fundamentais, como inconsciente, mecanismos de defesa, que ele chama de complexos edipianos, né, o complexo de Édipo, também remetendo a uma história grega, né, o Édipo, rei de Sófocles, a importância dos sonhos, lapsos de memória, muito ele fala sobre talvez a interpretação dos sonhos, né, seja até o magnum opus aí da produção freudiana, né? Então, através da prática clínica, ele desenvolveu métodos, o método de associação livre, né? Onde os pacientes eles eram encorajados a falar livremente, sem nenhum tipo de censura, né? O Freud ele era um anti-censura. Ele falava que a censura bloqueia, a censura própria do nosso próprio inconsciente mesmo, né? Bloqueia aí tanto a nossa criatividade quanto a nossa forma de viver, de trabalhar, de pensar, de produzir, né? Então eu separei aqui alguns contextos, né, para que a gente possa trabalhar hoje o Freud filósofo, né? Inclusive até curioso, né? O professor Caio, que tá aqui nos bastidores, olha só como a gente é bem... Ele tem inclusive, né, uma palestra, né, cara, que é o Nietzsche como psicólogo, e hoje eu vou falar do Freud como filósofo. Então vamos para a gente contextualizar, né? Embora, né, o Freud ele não, como eu disse, não tenha academicamente considerado um filósofo, ele é por muitos considerado um dos maiores expoentes na filosofia, né? Na filosofia moderna, contemporânea, perdão. Então o Freud ele viveu lá no final do século XIX para o início do século XX, né? Época... A gente está tendo um pequeno... Voltou? Pessoal, vamos lá, retomando. Vamos retomar, entendeu? Qual que é o deus do raio grego? Foi Zeus, né? E a gente, Zeus aqui deu uma... porque tá uma chuva muito grande lá fora, pessoal. Então, vamos retomar, né? Retomando aqui, ao vivo, programa ao vivo é assim mesmo. Então, voltando, quando a gente estava falando, né? O Freud, ele viveu nessa época, no final do século XIX para o início do século XX, que foi uma época marcada por muitos questionamentos sobre a mente, né? Questionamentos sobre a mente. Eu cito 3 pontos, né,
que estavam em ebulição na filosofia no final do século XIX para o início do século XX, que era a questão sobre a mente, a consciência e a subjetividade. Mente, consciência e subjetividade. Eram temas que estavam lá fervilhando na filosofia. E justamente o Freud aborda de maneira majestosa a mente, a consciência e a subjetividade. Quando ele desenvolveu a psicanálise como uma abordagem para explorar o inconsciente e seu impacto na vida das pessoas. Porque a filosofia freudiana, a psicanálise primeiro, além de uma análise terceira, ela é, acima de tudo, uma autoanálise. Assim como toda e qualquer boa e velha filosofia. É uma filosofia, é uma autoanálise. Então, na psicanálise, é necessário, primeiro, emergir dentro de si a autoanálise, justamente para que o paciente, né? Então, Freud, o clínico Freud, né? Para que o paciente pudesse expor sem nenhum tipo de censura inconsciente, pudesse verbalizar tudo aquilo, assim como hoje nas principais terapias, na psicologia, por exemplo, né? Tem origem freudiana. Tem origem freudiana. O Freud ele foi não apenas o pai da psicanálise, mas o pai da abordagem clínica, né? Do paciente falar, terapeuta ouvir. Paciente falar, terapeuta ouvir. Então, tudo isso começou com Freud. E o Freud, assim, eu não vou falar os pormenores da vida, da biografia do Freud, né? Senão a gente iria se estender muito e fugir um pouco do contexto da aula, né? Que é o Freud como filósofo. Mas o Freud, né, como disse, ele era um médico. E quando ele primeiro se interessou pela hipnose, né? Estudou com Charcot na época. E ele, até então, as doenças mentais havia muito pouco conhecimento, pouquíssimo conhecimento sobre tratamentos mentais, de doenças mentais, né? De modos quase que medievais. Né? Isso a gente está falando no final do século XIX para o início do século XX. Muitos avanços científicos ocorrendo, e no tocante à saúde mental, às doenças mentais, ainda era banhos frios, choques, né? Então Freud ele se incomodava muito com aquilo. Tem até uma história que conta, né, que o Freud, quando ele estava fazendo residência no hospital psiquiátrico, até então era padrão, né, os loucos, como diziam, né, como chamavam os loucos, saíam falando, né, falando com os médicos, e os médicos de imediato já interviam, colocavam camisa de força, sedava, dava medicamento. Então, tem uma história que conta que o Freud estava lá, sentado no quintal, né, do hospital, e aí chegou abre aspas, louco, né, como era chamado na época, chegou para o Freud e começou a falar um monte de coisas sem sentido. Uma enfermeira quis reprimir, né, o dito louco, né, que tentou pegar o Freud e disse, não, pera, deixa. Continuou com ele e disse, fala mais. Continuou falando. Algo até então novo para a abordagem na época, né? A enfermeira ficou meio sem entender e o Freud, deixa ele falar. Fala mais. E começou a conversar com o louco, né? Todos o reprimiram, falou, não, você está perdendo seu tempo, doutor, esse homem é louco, ele não sabe o que diz. E o Freud disse, sabe sim, ele pode não saber conscientemente, mas o inconsciente dele sabe muito bem. E conversou, teve um diálogo muito
muito produtivo com o dito louco, né? E conforme esse louco ia falando, Freud conversava de maneira filosófica com ele, como se fosse um Sócrates, né? E por incrível que pareça, o louco respondia do modo como Freud queria, né? E o Freud fala mais, conta mais. Ele falando, e o Freud, interessante, conta, fala. Ou seja, ele foi o primeiro a dar ouvidos aos portadores das doenças mentais, né? Que até então não tinha a noção de como elas eram, de como se desenvolviam, né? O Charcot, ele já utilizava da hipnose, que o Freud, inclusive, no início da sua carreira, encanta-se pela hipnose de Charcot e trabalha também a hipnose, né? Mas logo tem algumas discordâncias e abandona. Mas até então o louco era tido como abre aspas, um empecilho, né? E como eu disse, os tratamentos eles eram quase medievais, né? Era banho de banhos frios, choques, né? A própria lobotomia do Egas Moniz, né? O português Egas Moniz, que desenvolveu a lobotomia e, ironicamente, ganhou até um Nobel de Medicina e Fisiologia, né? Hoje a gente vê que a lobotomia é uma prática totalmente abominável, né? Mas para ver como era atrasado essa questão no tocante à saúde mental. E o Freud ele faz o quê? De maneira fascinante. Vai buscar na filosofia. Então, a psicanálise nada mais é, de uma maneira, a filosofia da mente aplicada na clínica. Olha só. A psicanálise ela é uma filosofia da mente aplicada na clínica, ou seja, de maneira terapêutica. O Freud ele teve uma influência muito grande de Friedrich Nietzsche, uma influência muito grande de Friedrich Nietzsche. Inclusive a Alô Salomé, né? Alô André Salomé, foi aluna do Freud, olha só. Ela estudou com o Dr. Freud, porque o Nietzsche era perdidamente apaixonado, né? Quem não sabe, a Alô Salomé foi o grande amor da vida de Nietzsche, e ela foi uma aluna de Freud, sendo muito elogiada pelo Freud, né? Porque ela era muito, muito criativa, muito inteligente. Então, como eu disse, um filósofo que exerceu uma grande influência no Freud foi o Nietzsche. O Nietzsche ele abordou temas, entre outros grandes, né? Como a vontade de potência, a vontade de poder, a vontade de potência, a repressão, a crítica, a moralidade tradicional. Então, as suas ideias desafiadoras encontraram uma certa ressonância aí nas formulações freudianas, especialmente no que diz respeito, no conceito, que é talvez um dos maiores conceitos usados na psicanálise, que é a repressão, que o Nietzsche já falava. A repressão e a visão da existência humana como um debate, como melhor dizendo, um embate, né? Como um embate de forças internas. Daí, semelhança muito grande de Freud com Nietzsche. A existência humana como um embate de forças internas. A gente fala sobre o inconsciente freudiano, né? O inconsciente freudiano, que talvez também seja um dos maiores pontos da produção do Freud no tocante à psicanálise, né? As tópicas freudianas, né? As instâncias da mente. A gente já ouviu falar, né? O id, ego e o superego, né? O id como sendo aí as instâncias os estados mais primitivos da mente humana, as vontades e os desejos mais primitivos, o superego como sendo aquele sensor máximo que reprime, e o ego que durante a vida toda
tenta equilibrar as nossas vontades, impulsos entre o id e o superego, né? Mas a outra tópica freudiana, que é sobre o consciente e o inconsciente. Talvez isso seja a folha de rosto de todo o pensamento freudiano e de toda a psicanálise. E até da psicologia, né? A psicanálise também, ela deu origem a muitas teorias posteriores, né? Consciente e inconsciente. Posteriormente, a gente também tem, se a gente for a instância do pré-consciente, né? Que é aquilo que não está nem no consciente, nem no inconsciente. Então, tem até um desenho para ilustrar, que ilustra a instância da mente como um iceberg, né? Sabe o iceberg? Aquele desenho do iceberg submerso, que o que está na pontinha é o consciente, né? Então aquilo que está emergindo, que está bem na pontinha, é o consciente, aquilo que é acessado facilmente pela consciência. E todo o restante, todo o submerso, tudo aquilo que a gente não vê, né, é o inconsciente. Tudo. Desde quando éramos crianças, né, quando passamos pelas nossas experiências, sensações, emoções, traumas, eventos, enfim, tudo está ali, arquivado no nosso inconsciente. E isso vai provocar vai desenvolver durante toda a nossa vida, né? Toda a nossa vida, ainda que não acessado facilmente pelo consciente, aquilo que está no inconsciente continua trabalhando. E olha só, o inconsciente freudiano, a gente faz um paralelo com uma das correntes filosóficas mais conhecidas, que é a fenomenologia. A fenomenologia foi a corrente filosófica desenvolvida lá pelo Edmund Husserl. Propõe o quê? O que propõe a fenomenologia? Uma investigação aprofundada da experiência consciente. Então, isso propõe a fenomenologia. Tá? Embora o Freud ele não tenha se aprofundado nessa abordagem filosófica propriamente dita, as suas descobertas sobre o inconsciente trouxeram questionamentos relevantes para a fenomenologia. Olha só, eu até brinco, né? Eu digo que o Freud ele teve mais impacto sobre a fenomenologia do que a fenomenologia nas ideias do Freud, né? Então o Freud ele meio que deu uma porrada na cara da fenomenologia, né? Isso de uma maneira filosófica. Ele deu uma pancada na cara da fenomenologia de até então. O Freud ele mostrou o quê? Que existem conteúdos psíquicos inacessíveis à consciência, ampliando a compreensão do que? Da subjetividade humana. Então, quando o Freud ele mostrou que existem conteúdos psíquicos que são inacessíveis à consciência, então, quando ele amplia essa compreensão da subjetividade humana, isso teve um impacto muito grande na fenomenologia, né? Que propunha até então essa investigação aprofundada da experiência consciente. Ou seja, pós-freudiano, a fenomenologia acaba tendo um buraco, um hiato aí na fenomenologia, né? Com essa descoberta do Freud. A fenomenologia, pessoal, o que é? Só assim,
uma leve pincelada, né? Como o nome mesmo já diz etimologicamente, a fenomenologia estuda o quê? O quê? Os fenômenos, né? Então, o que são os fenômenos? São aquilo que é observado pela nossa consciência, né? Então, e quando Freud fala dos atos falhos também, né? Aquilo de certa forma, passeia pelo fenomenológico, né? Ou seja, aquilo que nós tomamos como verdade para a nossa consciência, segundo a fenomenologia, aquilo que a gente toma como verdade para a fenomenologia é a verdade, né? Então, por exemplo, seguindo uma linha de raciocínio fenomenológica, tá? O daltonismo, por exemplo, né? É um exemplo que se exemplifica muito bem, né? Suponhamos que um daltônico nunca exposição, não existe, ou até então a gente pode voltar mais anteriormente, né, na história. Pessoas daltônicas sempre existiram. O que é o daltônico? Aquele que não consegue enxergar cores. Suponhamos que nunca cunharam o termo daltonismo e nunca estudaram sobre. Ninguém nunca ouviu falar sobre daltonismo. E o fulano A, ele nasce daltônico. Ou seja, fenomenologicamente, para ele as cores não existem, né? Aí pode chegar o fulano B e falar: o azul existe, o vermelho existe, o amarelo existe, mas ainda assim vai ser inútil. Porque para o fulano A, que é daltônico, fenomenologicamente, o fulano B chegar e falar: isso é azul, isso é amarelo, isso é o verde, é uma falácia. Ou seja, não é realidade. A realidade é aquilo que o daltônico está vendo. Esses são os fenômenos dele. Suponhamos que o fenômeno dele é ver tudo em preto e branco. O daltonismo não é isso necessariamente, mas só exemplificando, tá? Vamos supor que a pessoa A enxerga tudo em preto e branco, é daltônico. Aquilo é a realidade fenomenológica dela. Aquilo é, segundo a fenomenologia de Russell, aquilo é a realidade dela. Ou seja, aquilo está no consciente dela. A pessoa B chegar e falar que existe conceitos como amarelo, verde, azul, roxo, rosa, são falácias, ou seja, são completamente inacessíveis, porque não faz a menor diferença. Então, para o daltônico, o mundo é o mundo em preto e branco, né? E quando o Freud chega, ou seja, consciência, a gente fala de consciência, e quando o Freud chega falando que todo o conteúdo, a massa do conteúdo nosso é inconsciente, vai dar uma pancada na fenomenologia, né? Porque a fenomenologia se ocupou sempre com os fenômenos conscientes, ou seja, aquilo que eu tomo como verdade, aquilo que eu vejo e interpreto, para mim é a verdade, pronto e acabou. Ah, mas na realidade não é assim. Dane-se. Dane-se. Se eu observo aquilo e interpreto aquilo de maneira A, pode chegar o mundo todo e falar, não, é B. Dane-se. Para mim é A. Fenomenologicamente, para mim é A. Então, até que eu mude de ideia, se mudar de ideia, enquanto durou em mim a ideia de que A era o correto, o fenômeno A era o fenômeno correto, então, durante aquele tempo, para mim, aquilo foi o correto, né? Isso, claro que isso foi só um exemplo assim muito. A fenomenologia e as obras do Edmund Husserl, elas são muito completas e muito. A fenomenologia não se resumiria a isso, nem uma hora, em 1, 2 horas que saio, eu poderia resumir a fenomenologia, né? Mas isso é apenas uma compreensão, tá? Vale muito a pena, para quem tiver interesse, a leitura das obras do Husserl. É um filósofo que eu gosto bastante, né?
Claro que fenomenologia é um conceito muito mais complexo do que isso. Muitos acham até muito chato, né? Quando vista a sua teoria, né? O Husserl ele desenvolve uma teoria muito complexa, mas isso é apenas um breve apanhado. E como Freud influenciou nisso, né? Um outro tópico que é sobre a psicanálise e a hermenêutica. A psicanálise e a hermenêutica. O que é a hermenêutica? A hermenêutica é uma corrente filosófica centrada em o quê? Na interpretação dos textos e do mundo, né? Como tem, por exemplo, na teologia, a hermenêutica bíblica, a hermenêutica das escrituras, ou seja, hermenêutica é um nome pomposo e bonito para interpretação, né? Então a hermenêutica, como corrente filosófica, ela está centrada aí na interpretação dos textos, principalmente, e do mundo como um todo, né? E também se relaciona com o pensamento freudiano. A psicanálise, por sua vez, ela é uma prática hermenêutica. A psicanálise é uma prática hermenêutica. Não só a psicanálise, como posteriormente, próprias teorias psicológicas também são hermenêuticas. Então, a gente fala, né, que por que a psicanálise ela é tão importante? Porque assim como a filosofia ela foi a mãe de todas as outras ciências que a gente conhece, a psicanálise também foi, de certa forma, a mãe, entre aspas, da própria psicologia, tal qual conhecemos hoje, né? A interação clínica, a interação terapeuta barra paciente, né? Então a psicanálise ela é uma prática hermenêutica, que ela busca o quê? Interpretar os processos inconscientes do indivíduo. A psicanálise é isso. Ou seja, mais uma vez o Freud entra aí na filosofia. E o que é quando a gente fala em interpretar os processos inconscientes do indivíduo? Né? Quando a gente analisa os sonhos, por exemplo, né? os lapsos de memória, outros fenômenos psíquicos, sonhos e lapsos de memória são talvez os materiais mais utilizados pelo Freud, né? Como eu disse, o seu magnum opus, né? A interpretação dos sonhos, que foi o livro que projetou o Freud para o que ele é hoje. Então o Freud ele se aproximou da abordagem hermenêutica, né? Mostrando o quê? Que a interpretação ela é essencial para a compreensão da mente humana. Olha só, a interpretação é essencial para a compreensão da mente humana. Eu não digo nem de contramão a outras filosofias, como eu citei a fenomenologia, mas empirismo, racionalismo, solipsismo, realismo, enfim, que tinham bases muito bem estabelecidas. O Freud, a hermenêutica freudiana, né, ela fala justamente isso, que para a compreensão da mente humana é necessário interpretar. Novamente, voltando ao que eu disse no início do curso, né, de que a psicanálise nada mais é do que uma filosofia da mente levada para a clínica, né? Então, a interpretação antes de mais nada, vamos pensar juntos, né? Qual a diferença entre existe a interpretação e a compreensão? Quando a gente é criança e a gente está no ensino fundamental, a gente aprende a interpretação de texto, né? Ou seja, a gente está aprendendo hermenêutica.
Olha só. Quando a gente aprende lá no ensino fundamental, a interpretação de texto, na quarta, quinta série, a gente nada mais, o nosso professor nada mais está fazendo do que trabalhando a filosofia hermenêutica conosco, né? E a hermenêutica freudiana, ela é muito mais, além de complexa, muito mais fascinante, né? Porque mais fascinante até do que interpretar um texto, que está ali, pronto, concreto, é interpretar a mente humana, que é uma coisa completamente abstrata, né? A neurociência hoje, todo o avanço neurocientífico, conseguiu, de maneira fascinante, fazer um mapeamento detalhado, assim, detalhadíssimo do nosso cérebro, de todas as conexões neuronais e neurotransmissores, né? Dopamina, adrenalina, noradrenalina, tudo. Conseguiram até contar quantos neurônios a gente tem, né? Que são 86 bilhões. Acreditava-se que era 100. Inclusive, só a título de curiosidade, né? Há pouco tempo atrás, inclusive, né? Havia até então consenso na neurociência de que a mente humana tinha 100 bilhões de neurônios, e foi uma cientista brasileira que provou que não são 100 bilhões, mas sim 86 bilhões. Olha só, ponto para o Brasil. É uma pena que essa cientista ela mora e trabalhe lá fora, né, que é onde ela tem os recursos mais, enfim, né? É do Brasil, Zil. Então, só como curiosidade, né? Então, como eu vinha dizendo, a neurociência hoje, ela tem tecnologicamente, ela é, assim, não tem nem o que falar. A gente conseguiu contar quantos neurônios existem, 86 bilhões. A gente conseguiu filmar uma sinapse. Ou seja, só que ainda assim, a gente não faz a mínima ideia de que carambolas é a mente humana. A gente não sabe o que é a mente. A neurociência sabe de maneira perfeita o funcionamento do cérebro. Mas cada micro tal lá, a neurociência sabe. Mas a gente ainda não sabe o que é a mente. Como ela funciona? Sim, através da hermenêutica. Olha só, justamente por causa da hermenêutica. Mas não existe um manual sobre a mente, né? Por isso que a mente, talvez, na filosofia contemporânea, e a gente vai falar mais disso na Mileto Academy, é uma questão que vem ganhando cada vez mais espaço, é justamente a filosofia da mente, né? Porque inclusive, né, próprios debates sobre inteligências artificiais, né, a ética nas inteligências artificiais, se é possível um robô, né, uma inteligência artificial, obter uma mente, né? Hoje dizem que não, afirmam que não, mas vai saber, né? Quem diria há 200 anos atrás que um dia a gente iria para a Lua? Então a filosofia da mente, pessoal, é um dos temas mais crescentes na filosofia contemporânea. E justamente está lá com Freud, quando ele aborda que a psicanálise nada mais é do que uma hermenêutica da mente. Ou seja, para eu trazer qualquer tipo de diagnóstico, por exemplo, do paciente, falando na psicanálise, no Freud, é necessário o quê? A compreensão. E para eu compreender, é necessário interpretar. Justamente pelo fato de que a mente humana não é algo concreto, mas sim abstrato. Então só é possível acessar uma cura, digamos assim, quando a gente interpreta. É a mesma coisa, indo lá, voltando para a escola, interpretar um texto.
O professor ia lá, dava um texto pra gente, interpretação de texto. Então a gente lia, se necessário relia e relia, depois falava, consegui interpretar. A mente é a mesma coisa, né? Porque como eu disse, tanto a psicanálise, quanto a psicologia, quanto qualquer outro tipo de terapia, né, o terapeuta ele não consegue enxergar os males do seu paciente. E é isso que talvez seja mais difícil. Vamos pegar, por exemplo, um ortopedista, né? Um ortopedista, um médico ortopedista, ele consegue ver o seu osso quebrado e ele consegue ver a fratura. Fala, não, você quebrou aqui, ó. Então vamos engessar aqui, né? Na mente, não. Não é possível abrir a cabeça de alguém e ver, tá aqui, ó. E toda ansiedade, depressão, enfim, todas no tocante hoje à saúde mental, né, que também está muito em voga, mas em todos os outros, digamos assim, aos sentimentos humanos, né, todos eles, se eu for falar aqui, todos, amor, felicidade, angústia, contemplação, tudo, enfim, é algo abstrato, não é algo concreto. E para se compreender o abstrato, é necessário interpretar. E quando a gente está interpretando, a gente nada mais está fazendo do que uma hermenêutica. Né, pessoal? Então, o Freud ele também trouxe, né, olha só, contribuições tanto para a ética quanto para a política, ao analisar o que? A regressão e os desejos inconscientes. Ele abriu o caminho para uma visão crítica sobre a moralidade tradicional e a noção de livre-arbítrio. Né? Livre-arbítrio, uma coisa debatida há séculos e séculos na filosofia. Né? A neurociência chegou aí, disse, querendo acabar com essa discussão de que o livre-arbítrio não existe, né? Mas a neurociência chegou dizendo isso, mas filosoficamente o debate sempre vai existir, justamente porque ele reside na mente. Mas a neurociência chegou com estudos, pesquisas, mas ainda assim está no campo abstrato. Né? Agostinho já falava sobre o livre-arbítrio, lá na patrística, no século IV. Então essa perspectiva do Freud, para a gente ver o peso da contribuição do Freud na filosofia, ele influenciou nada mais, nada menos do que dois dos maiores filósofos contemporâneos, que é o Foucault e o Lacan. Né? O Lacan tem na abordagem da psicologia, né? Mas também nessa questão da filosofia como produção, né? E Derrida, Foucault, olha só, tudo foram leitores assíduos e grandes admiradores de Freud. Então, né? Quando a gente fala a relação do Freud com a filosofia, ela é muito complexa e multifacetada. Né? Então a gente pode citar várias influências. Né? Certa vez eu estava conversando com um colega meu, né? E ele falou assim, um colega que eu não vejo há muito tempo, mas também que gosta muito de filosofia, de conhecimento no geral. E a gente estava conversando sobre psicanálise, pelo WhatsApp mesmo, e ele até me provocou, né, falando assim que a psicanálise já era, né, que a psicanálise é uma pseudociência. E eu falei, não, a psicanálise não é uma pseudociência. Justamente porque hoje ela não tem a mínima intenção de ser uma ciência. Né? O que é uma pseudociência
é algo que tem a intenção de ser. Mas hoje a psicanálise não tem já teve, e já foi, inclusive. Hoje, ela não tem a mínima intenção de ser uma ciência. Existe aí a neurologia, a psiquiatria, a neurociência, a psicologia, né? Cientificamente. A psicanálise não, a psicanálise ela tem a sua liberdade poética, eu diria, né? Assim como a filosofia teve as suas filhas, né? E pôde então sentar no trono do descanso, assim é como a psicanálise, né? A gente tem as filhas da psicanálise, a psicologia, a psiquiatria, a neurociência. Então coube a psicanálise hoje esse merecido descanso. E até para finalizar, que eu estava quando conversando com esse meu colega, meu amigo, né? Embora a gente não se vê há muito tempo, ele estudou comigo no ensino médio, né? E ele falando assim, e a gente, né, entrou na questão sobre se Freud está ultrapassado ou não, né? Eu falei para ele sobre uma obra de Freud, que é uma obra bem curtinha, uma obra teórica, densa, mas é bem pequenininha, que se chama O Mal-Estar na Civilização. E de verdade, se você pegar e ler O Mal-Estar na Civilização, do Freud, parece que foi escrito ontem. Porque se encaixa perfeitamente aos dias de hoje. Mas de maneira assim incrível. Então, se você lê O Mal-Estar na Civilização, do Freud, parece que foi escrito ontem. Né? Parece que foi escrito para a nossa geração atual. Então, e é por isso que Freud sempre vai continuar atual. Ainda que não de maneira científica, mas sim de maneira filosófica, literária, né? Porque acima de tudo, Freud ele foi um eterno perquiridor, né? Ele foi sempre uma pessoa que estava em busca do conhecimento e de desvendar as questões da mente humana e principalmente, né, o que une o Freud com a filosofia é uma coisa que Freud era apaixonado e a filosofia é e vive disso, que é a provocação. Freud talvez foi muito mais provocador do que muitos filósofos teóricos, né? Então, a filosofia sempre vive e sempre viverá de provocações. E nisso, o Freud era mestre. Tá bom, pessoal? Então, a gente vai ficando por aqui, tá bom? Não percam os próximos conteúdos do Mileto Academy. A gente está com um projeto muito bacana, iniciando, né? Mas com muitas ideias, muita coisa bacana, muita coisa legal para estar trazendo aqui para vocês. Além dos nossos cursos em vídeo, também os materiais didáticos para estudo. Enfim, a gente está trazendo e preparando uma infinidade de conteúdos muito, muito, muito bacana para vocês. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima. Eu vou ficando por aqui e até mais.